Hoje eu queria falar um pouquinho de para vocês sobre karma, sobre perdão, né? Eu vou começar contando uma vivência que eu tive na ayahuasca. Nós estávamos fazendo um trabalho da ayahuasca e tem momentos em que a energia assim tal maravilhosa, né? E aí veio um amigo nosso da espiritualidade, ele se chama Coyote, Coyote Albino, é um índio que nos acolhe ali no momento do trabalho. E aí o Coyote pediu para eu lembrar as pessoas no final do trabalho que quando a gente faz a oração do Pai Nosso, a gente diz o seguinte: perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E aí ele pediu para eu lembrar as pessoas esse trecho da oração e dizia assim que quando nós falamos o Pai Nosso, a gente está verbalizando de que a medida a medida de Deus é a nossa medida, porque a gente diz assim: perdoai assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, aos nossos devedores. Nós falamos isso, assim como nós perdoamos. Foi assim que Jesus nos ensinou. Então, o que ele me deu um toque assim na hora, né? Que às vezes as pessoas falam essa oração assim na decoreba, né? De ficar falando sempre, né, como se fosse como é que fala? Um mantra, né? Você vai falando meio decorado, mas a gente não presta atenção nesse detalhe. Assim como nós perdoamos. Então ele me disse o seguinte: se tá pesado, se tá difícil, olha para onde você tem que perdoar, para onde que você tem que soltar, quais são as situações da tua vida que você tem que trabalhar, porque assim, nenhum de nós está aqui a passeio. Apesar de que a gente gostaria muito de ter uma vida feliz em todos os níveis, né? Tanto no nível físico, da saúde, no nível material, no emocional, nós gostaríamos de estar vivendo aqui uma plenitude. Mas esse planeta, nesse momento, esse planeta não é para isso. Esse planeta é para a gente aprender. Estamos aqui para um aprendizado. Então, cada um de nós tem a sua cota desse aprendizado. Às vezes, esse aprendizado pode vir no físico, né, em termos de saúde. Às vezes, esse aprendizado vem no emocional, com algumas dificuldades que a gente tem. Às vezes, esse aprendizado vem no financeiro. Às vezes, o aprendizado vem em relacionamentos. Enfim, sempre vai ter uma área nossa que vai pegar mais do que a outra, ou até mais do que uma área, né? E o nosso momento aqui é para a gente aprender as coisas que estão conosco, né? As coisas que estão à nossa volta. Elas estão aqui justamente para a gente entender e crescer com elas. Então, quando a gente faz a oração do Pai Nosso, por exemplo, que a gente diz perdoai assim como nós perdoamos. Então o Coyote me disse o seguinte: a medida de Deus é a tua medida. Então quanto mais a gente aliviar para o outro, quanto mais a gente for desprendido, quanto mais a gente deixar o outro à vontade, a gente levar leveza para a nossa vida, mais Deus também vai trazer essa leveza para a vida da gente, né? Então é mais ou menos por aí. Então, quando a gente for fazer uma oração agora, como o Pai Nosso, por exemplo, a gente sempre pensar nisso, nesse detalhe. Porque existe uma coisa assim, nós somos seres e nós, dentro desse contexto aqui da Terra, nós temos o nosso ego, que é uma das barreiras nossa, porque o nosso ego, ele nos traz uma individualidade,
mas é uma individualidade que a gente acaba deixando de ver o outro, de ver a posição do outro. A gente tem uma maneira de olhar para o mundo só do nosso ponto de vista, né? Só do nosso ângulo. A gente dificilmente consegue entrar e ver a posição do outro, e ver o olhar do outro, ver o que o outro está sentindo, né? Então, quando alguma coisa nos acontece, nós temos a visão apenas do nosso ponto de vista. Então a gente sempre vai ver o nosso lado, a gente sempre vai ver a nossa dificuldade. Isso é o mais comum. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai conseguindo olhar o ponto de vista do outro, a gente vai conseguindo se colocar no lugar do outro, mas não é uma coisa fácil pra gente. Na nossa rotina, no nosso normal, no nosso dia a dia, isso não é uma questão fácil. Porque a primeira coisa que a gente faz é direcionar para o nosso umbigo, para a nossa dor, para a nossa visão, né? Porque nós queremos da vida, porque pelo que nós estamos ali vendo como certo, né? Sempre o nosso ponto de vista sempre é o mais certo. Então, qual é o caminho do nosso amadurecimento? É nós conseguirmos olhar para o outro. E à medida que a gente vai amadurecendo, que a gente vai entendendo a vida, a gente percebe até assim nas pessoas mais velhas, as pessoas que já ralaram um pouco aqui nesse planeta, já tiveram sua cota aqui, né? Então a gente percebe que a pessoa vai ficando mais doce, a gente percebe que a pessoa vai ficando mais maleável. Por quê? Porque ela começa a entender que a ferro e fogo as coisas ficam mais difíceis, então ela começa a ceder. Tem gente que já tem uma personalidade mais fácil, assim, tem gente que é mais duro, tem gente que tem dificuldade de se colocar no lugar do outro, né? Então, à medida que nós vamos crescendo, que nós vamos evoluindo como pessoa, como ser, nós vamos entendendo isso. Às vezes a gente ouve pessoas dizendo assim: eu fiz uma regressão, por exemplo, eu fiquei sabendo de uma vida passada minha e fulano está na minha vida porque é meu karma, porque me deve tal coisa. E a pessoa que fala isso, normalmente ela não se ouve, porque se ela ouviu o que ela está falando, quando ela diz isso, ela está como cobradora da situação. Então, se ela libera o outro, aí entra essa questão do Pai Nosso, porque se ela libera o outro, né, e solta, entrega essa dívida, né, para o universo, para Deus, ela vai sentir essa liberdade dentro dela e não vai sentir mais essa pessoa como um karma dela. As pessoas quando dizem assim: fulano é meu karma, fulano me deve, ela não percebe que ela está prendendo o fulano na vida dela. Então, quando ela soltar isso, quando ela fizer disso a liberdade, quando ela colocar amor nisso, quando ela colocar compreensão nisso, ela vai soltar esse ser que ela está praticamente cobrando, né? E nessa de soltar, ela vai conseguir elevar a vibração dela. Ela vai sair daquela zona de conflito, de ficar batendo de frente, de ficar puxando cabo de aço, sabe? Que não tem razão, que não tem razão, e ficar naquela briga. Então ela começa a entender isso. Assim como também, quando a pessoa faz alguma coisa, nós também temos uma outra falha nossa, é a nossa culpa. É não nos perdoar. Tem pessoa que perdoa muito fácil o outro, mas não se perdoa. Tem pessoa que se perdoa fácil, mas não perdoa o outro. Então a gente sempre tem nossas dificuldades, todo mundo. Eu, vocês, nossa família, as pessoas que estão no nosso trabalho, todas as pessoas que estão encarnadas aqui, nesse momento, nesse planeta, têm essas dificuldades, tá, gente? Não existe a pessoa que não tenha isso, porque faz parte de ser humano, entendeu? Faz parte do nosso aprendizado isso. Então, como eu estava falando, às vezes a dificuldade da pessoa é se perdoar. Por quê?
ela de repente ela faz alguma coisa errada, ou ela entra por um caminho errado, ela faz uma escolha errada e ela passa o resto do tempo dela se flagelando, se criticando, se pondo para baixo, né? Isso não é legal, porque isso também baixa a vibração da pessoa, também não deixa a vibração legal, assim, uma coisa leve, né? Isso faz com que a pessoa entre numa de autopunição, né? E aí ela não consegue elevar suas vibrações, né? Então, assim, que a gente consiga entender esses processos. Eu costumo falar só algumas coisinhas assim, antes da meditação, tipo, dando uns toques, sabe, disso, daquilo, de algumas posturas que a gente tem na vida. Tem alguns momentos que eu tô falando de espiritualidade. Então, assim, hoje o que eu pensei foi compartilhar isso com vocês. Então, que a gente consiga pensar que quando a gente faz uma oração e quando nós dizemos assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, então a gente pensar nesse assim como ele é, sabe? E o nosso julgamento também é uma forma de condenação, a gente também às vezes se coloca numa postura mais elevada que o outro para julgar o outro que o outro está vivendo, né? Ou o sofrimento do outro, a dor do outro, a doença do outro, seja lá o que for que o outro está vivendo. Às vezes a gente se coloca numa posição, né, para julgar. E não esqueçam também que quem se coloca na posição de julgamento é porque se sente melhor do que o outro, porque se acha. E na verdade aqui somos todos iguais. Todos nós erramos, todos nós temos nossas dificuldades, todos nós tem aquele momento que precisa de ajuda. Todos nós temos o nosso momento que de repente a gente pode fazer alguma coisa pelo outro, a gente pode ajudar. Sempre, sempre, cada um de nós que está nesse planeta, sempre vai ter algo que pode ajudar, vai ter algo que pode aliviar o outro. Então, como que a gente melhora a nossa vida? Como que a gente melhora aqui dentro, pelo menos, da nossa vida? Olhando para essas questões e vendo o que a gente pode fazer pelo outro, o que a gente pode compartilhar com o outro, quais são os ensinamentos que a gente tem para a gente tornar o nosso mundo melhor, as pessoas que estão à nossa volta também ter uma vida melhor, né? Porque dificuldade todo mundo tem nesse plano e a gente percebe isso. É só olhar à nossa volta, é só olhar para as histórias que estão à nossa volta. Às vezes a gente vê nas redes sociais aí, né, as pessoas vivendo de felicidade, mas na verdade a nossa vida não é 100% felicidade, ninguém tem isso. O que a gente coloca nas redes sociais, o que as pessoas normalmente colocam, são as emoções, as coisas boas, o que elas estão vivendo de bom, mas não quer dizer que todo mundo tem aquela vida maravilhosa. Quando a gente chega perto, a gente percebe que todo mundo tem dificuldade, né? A Fer colocou aqui, ó, não julgar é mais difícil do que perdoar. Temos o hábito de julgar tudo e a todos. Não julgar é um exercício diário, e é verdade mesmo. Nós temos automático esse julgamento. A gente tem esse, sabe, é um botão assim que vira muito automático. E a gente sempre quando julga do nosso ponto de vista, da nossa vivência, com a nossa visão. E às vezes o que o outro está vivendo é muito fora disso. Uma vez eu vi uma história, eu sou ruim para guardar essas coisas, tá, gente? Eu sou ruim para ficar guardando detalhes. Mas eu vou contar assim, bem grosseiramente, como que é essa história. Essa história é contada por um padre que ele foi fazer um movimento aí, passou um tempo no Alasca, né? Lá para Groenlândia, para aqueles lados lá. Tudo gelo, né? Onde tem os esquimós, tudo gelo.
E aí ele viu as pessoas matando um animal, uma baleia que quer, uma foca que quer, matou um animal, e eles comeram muito. E o padre foi falar da gula, né? E aí um nativo lá do lugar, né, um esquimó, disse o seguinte para ele, que lá onde eles estavam, eles não tinham como estocar alimentos por muito tempo. Então, quando eles matavam o animal, para não desperdiçar o que eles estavam caçando, eles faziam isso, porque aí o corpo deles ia reter toda a vitamina e tudo que eles precisavam por um tempo ali, e eles não precisavam ficar matando os animais todos os dias. Então, isso serve para a gente ver que às vezes a gente julga sem saber o porquê que a pessoa está fazendo alguma coisa, que nem nesse caso, não era gula. Eles faziam isso justamente pensando em não ficar caçando todo dia e não ficar matando todos os animais, porque você podia matar um animal, comer um pouquinho e jogar o resto da carcaça fora. Isso seria muito mais errado, né? Por estar desperdiçando uma comida que é tão rara, né? Então, assim, às vezes, quando a gente julga, na maioria das vezes, a gente não conhece o que o outro está vivendo. Por isso que a gente julga. E essa coisa do perdão, ela é mais ou menos por aí também, entendeu? Porque quando a gente consegue olhar para o lado do outro, quando a gente consegue ter empatia e se colocar no lugar do outro, a gente também consegue perceber qual é a dificuldade dele, por que ele está tendo aquela postura, né? Por que ele está tendo aquele movimento na vida dele, né? Então é mais ou menos por aí. Então o que eu queria falar para vocês é isso, tá bom, gente? Na verdade, quem me deu esse ensinamento da medida de Deus ser a nossa medida, né? Foi essa entidade, o coiote albino, esse índio aqui da casa, esse xamanzão aqui da casa, que me traz muitos ensinamentos. Graças a Deus a gente interage com esses seres e cada um de nós, isso não é exclusividade minha não, cada um de nós, se a gente souber fazer, que nem, por exemplo, como a gente está fazendo aqui a meditação, relaxar, se conectar, a gente vai receber as inspirações necessárias para o aprendizado, né? A verdade é que quando a gente faz a oração, a gente fala com Deus. Quando a gente medita, a gente ouve Deus, tá? Então nunca esqueçam disso. Sempre que vocês estão fazendo oração com o verbo, seja uma oração decorada, seja uma oração espontânea, quando a gente faz a oração, a gente fala com Deus. Quando a gente faz uma meditação, a gente ouve Deus, tá? E essas entidades, esses seres de luz, também aproveitam desse momento em que a gente está disposto a ouvir. A gente tem aquele momentinho que está ali, né? Aberto para os ensinamentos da espiritualidade, e eles vão com certeza nos ajudar, nos inspirar com as boas lições, né? Que esses seres de luz conhecem.